para decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com o apoio de gigantes como Sigafy, Tóquio Marine, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, episódio 138, um episódio especial de encerramento da terceira temporada do Modo Avião, um projeto que é tocado aqui a várias mãos dentro da Cúpula e que hoje entra num formato diferente, um formato com convidados aqui junto comigo, compartilhando os seus insights daquilo que foi notícia, daquilo que foi tendência, daquilo que a gente enxergou de relevante dentro das imobiliárias incorporadoras ao longo do Brasil. Estarão comigo aqui, ao meu lado, Karine Martins, bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Renata Maciel. Oi, obrigada. E Michel Prato. Obrigado, Rodrigo. Olá a todos, todas. Vamos lá, vamos falar sobre mercado. A gente vai tentar fazer aqui um batidão aí, cerca de 1 hora. Vamos começar falando sobre liderança, né? Um dos temas que hoje mais está presente na rotina das imobiliárias, né? Dos gestores, mesmo nas incorporadoras. A gente começou esse ano, um dos primeiros episódios do Modo Avião, inclusive, a gente recebeu aqui, eu bati um papo com o Diogo Martins, lá do IBREP, né? Uma das maiores escolas aí de formação de corretores de imóveis do Brasil. E foi um papo bem interessante, porque o Diogo conseguiu nos sinalizar ali uma mudança profunda do perfil do corretor de imóveis que está entrando no mercado imobiliário. Eu tenho comentado em palestras recentemente que a maior transformação que a gente está experimentando no mercado imobiliário nesse momento é justamente a grande corrida, né, de profissionais vindo de outras profissões para o mercado imobiliário. O número aí de corretores novos aumentou em 50% aproximadamente de 2018 para cá. Então, é um crescimento absurdo, assim, numa janela tão curta, né, de 5 anos. E aí, isso gera dentro do mercado algumas oportunidades, né, de recrutamento, de acesso a profissionais muito qualificados, mas pouca gente está conseguindo equacionar esse desafio da atração de talentos, né, Rê? Eu queria ouvir um pouco assim, da tua visão sobre isso. Como que dá para encarar esse desafio? A gente percebe, né, Rodrigo, essa dor, especialmente nas imobiliárias pequenas, que ainda não tem uma estrutura de gestão de pessoas e às vezes até de lideranças mais maduras que consigam realmente se dedicar a isso, né? A olhar para oportunidades de pessoas com perfil, com a cultura da empresa, para atrair, para desenvolver. Então, a gente ouve muito dos nossos clientes, né? Atendemos aí imobiliários em todo o Brasil no nosso serviço de consultoria. E a gente percebe que isso é uma dor. Então, você vê um gestor hoje muito dividido, né, entre todo esse acompanhamento do funil, muitos ainda atuando muito fortemente em negociação, fechamento, toda essa parte burocrática ali, né, pós-venda também. E com isso, esse lado, né, da atração e do desenvolvimento de corretores às vezes fica negligenciado.
E aí, como é que faz, né? Nós estamos sempre tentando alertar sobre isso, sobre a importância de estar com o radar ligado sempre e procurar ter um apoio dentro da empresa, né? Porque se você, de repente, tem essa experiência, esse olho clínico para identificar uma pessoa com uma vocação, porque é muito difícil encontrar gente pronta, né, no mercado, então você tem que usar isso a favor, mas você precisa ter uma estrutura de apoio realmente para ajudar a transformar essas pessoas que são como diamantes brutos, né? Então, assim, não tem muito jeito fácil. Encontrar pronto é difícil e a gente realmente precisa se dedicar tempo para desenvolver, né? E uma bandeira que a gente vem levantando há alguns anos, né, gente, é da gestão de pessoas levada a sério dentro do mercado imobiliário. Eu acho que a gente ainda está num momento onde se confia muito no instinto e leva-se pouco a sério processos estruturados e método para a gestão de pessoas. Porque existe método, existe maneira adequada de fazer essa seleção, de fazer esse recrutamento. Eu me lembro aqui agora também do episódio com o Valdomiro Júnior, da Imob, que é uma imobiliária nova, né? Uma imobiliária que tem poucos anos de mercado, mas que tem 0 turnover, né? Ou seja, na história da empresa nunca ninguém pediu para sair. E isso, além do clima organizacional, daquilo que a imobiliária oferece, deve-se a um rigoroso e processo seletivo que é rigoroso e tem processos levados a sério. Então, percebo e a gente escuta muito isso. Eu e a Rê, esse ano a gente liderou ali um treinamento focado em liderança imobiliária e a gente sentiu os donos de imobiliária muito carentes disso, tá? Qual é o método correto? Qual é o processo que eu devo seguir para o recrutamento e seleção de pessoas dentro da minha empresa? Então, começar por ter um setor de gestão de pessoas dentro das empresas, delegar para esse setor a responsabilidade de criar esse processo, de seguir, levar a sério, acreditar, né, que um processo rigoroso vai trazer e vai atrair melhores talentos, eu entendo que é um dos primeiros passos para conseguir trazer esses profissionais de qualidade para dentro das imobiliárias. Geralmente essa tarefa recai sobre o gerente, né? O gerente de vendas ali que tem que acompanhar fechamento, cobrar resultado dos corretores e, entre outras tarefas, fazer hunting, né? Fazer busca aí de talentos. Eu tenho conversado com alguns amigos assim, sobre uma figura que possivelmente teria lugar dentro do RH da imobiliária, que seria um recrutador, né, uma figura que não trabalharia dentro do LinkedIn, não trabalharia o recrutamento clássico, né? Trabalharia um recrutamento muito mais no formato Billions, assim, né? De fazer um trabalho quase que de design social, assim, né? De buscar profissionais ascendentes, pessoas muito bem relacionadas, que podem não entender nada de imóvel, mas que possivelmente chegariam dentro de uma imobiliária causando impacto relevante em vendas. Quando a gente olha assim, para o mercado, ainda está claro que ninguém equacionou isso, né? A gente está construindo o próximo Cúpula Summit, né, Michel? Tentando encaixar essas peças, mas ninguém ainda tem essas respostas prontas, né? Até porque, como a Karine colocou, a gente tem um cenário que a gente está superando. Até pouquíssimo tempo era muito comum a gente fazer um treinamento com as imobiliárias, por exemplo, e a maioria sequer ter um departamento de RH. O RH, acredito que essa ainda seja a realidade de muitas empresas, mas há pouquíssimo tempo era algo ali compartilhado com o financeiro. O RH era basicamente folha de pagamento, né? Não tinha uma visão de gestão de pessoas. Então, de alguma forma até é natural que agora a gente esteja sofisticando os problemas, inclusive, né? E avançando nessa discussão. E isso que você traz sobre um potencial corretor pode estar em qualquer lugar é uma coisa que a gente ouviu muito, né, nas entrevistas desse ano, e quando não, dos próprios entrevistados que estão aqui hoje à frente de imobiliárias bem-sucedidas, se não eles próprios, mas muitas imobiliárias têm no DNA fundadores que vêm de outras operações, que vêm de... né, temos casos de pessoas que eram garçons, pessoas que eram de outros universos, assim. E, no fim das contas, acho que isso também, a meu ver, conecta um pouco com o que você diz de que hoje essa responsabilidade está compartilhada com o gestor comercial e que, no fim das contas, a gente sabe, é alguém que está ali de olho no que vai fechar mais rápido. Então, talvez um olhar para alguém que tem um potencial futuro, mas que demanda um desenvolvimento,
pode ser que não seja visto como algo que vale a pena, porque ele precisa trazer alguém para dentro, né? E atender a demanda que tem ali de trabalho, né? Isso que você me falou agora, Michel, me lembrou sobre o papel de uma espécie de um guardião da cultura, que a gente tem falado muito sobre isso também, Exato. né, Ká? Que a gente precisa condensar esse espírito da empresa, isso que realmente a empresa busca imprimir na sua forma de agir, porque isso facilita todo esse trabalho de um RH nesse suporte a um recrutamento, que é um trabalho conjunto. Eu acho que isso não só para corretores, eu acho que em todas as frentes dentro, né? Numa imobiliária que trabalha locação, por exemplo, acho que é fundamental a gente saber o que a gente quer como empresa e poder monitorar pessoas com esse perfil, mas que precisa passar, né, ter todo um processo de recrutamento que vai dar maior chance de sucesso para essa contratação e diminuir o churn, né? Que é uma dor também das imobiliárias. A gente ouve muito na frente administrativa, por exemplo, né? E você dedica, às vezes, muito tempo para treinar uma pessoa, só que aquela pessoa, ela já não era aderente à cultura. Não tinha perfil, Não né? tinha perfil, então esse treinamento acaba sendo até um desperdício de tempo, né? Então a gente realmente precisa ter muito claro o que a gente quer, essa cultura, e buscar fazer contratações de pessoas muito aderentes a ela, né? Aqui trazendo um spoiler, né? Eu já estou trabalhando na palestra que eu vou fazer dentro do Cúpula Summit e eu quero falar muito sobre cultura, né? O jeitão da empresa, né? Qual que é o jeitão da sua imobiliária? Qual que é o perfil de trabalho de vocês, né? Você precisa ter essa resposta clara. Sempre que eu falo de cultura, eu trago um exemplo da cúpula, né? Nós temos lá os nossos valores bem delineados e um deles é estamos em construção. Por que isso, né? Óbvio, é uma alusão aqui ao mercado imobiliário em que a gente trabalha, mas quando a gente fala estamos em construção para o nosso time, a gente está dando uma mensagem muito poderosa de que estamos em mudanças constantes. A cúpula nunca está pronta, nós estamos sempre nos adaptando, sempre evoluindo, e isso para o time lá de gestão de pessoas é uma informação importante, porque se o time de gestão de pessoas, né, o recrutador, vai entrevistar uma pessoa que não sabe lidar com mudanças, bandeira vermelha, essa pessoa não tem perfil para trabalhar na cúpula. Se ela é muito quadradinha, ela sofre com qualquer alteração de rotina, desculpa, pode dar certo em qualquer lugar, não vai dar certo na cúpula. E aí, né? Quais são as regras da sua imobiliária? E aí, cada empresa tem a sua, né? Não tem cultura certa ou errada. Tem a sua e ela deve produzir resultados. Se não está produzindo resultado, talvez você tenha que repensar. A gente teve um episódio também muito legal esse ano aqui, que foi do Pedro, da União, né? Lá de Marília. Uma imobiliária que passou por um treinamento da cúpula em 2023, né? E em 2024 explodiu em vendas, aí vai bater na casa dos 200 milhões. E uma coisa que me chama a atenção ele entendeu esse jogo, né? De que ele tem que criar, ele tem a cultura dele muito forte e ele tem que, inclusive, vender isso para o time dele, né? E aí a gente tem uma tendência que para mim vai ficando clara, que você inverte o papel. Não é o corretor que tem que se vender para a imobiliária, é a imobiliária que tem que se vender para o corretor como o melhor lugar para se trabalhar naquele mercado. O Pablo, lá de Brasília, né, da 61, Pablo fala isso. É o corretor que me paga a comissão. Logo, eu preciso justificar o meu trabalho para ele. E é uma inversão de papéis muitas vezes perturbadora, né? Acho que o próprio... A ascensão da Pilar tem chocado as imobiliárias um pouco com essa realidade. Muito bem né? lembrado. A gente tem recebido... a gente recebe alguns comentários. Perdi tantos corretores para Pilar. Tem um corretor meu que foi para Pilar. E eu tenho muito essa curiosidade, assim, até já pensei em fazer isso. Não, vou lá, vou conversar com esse corretor, vou entender, o que te atraiu, quais foram os motivos que te levaram a ir para Pilar, a atuar nesse outro formato que não dentro da imobiliária tradicional, que não naquele modelo que você estava antes.
E eu tenho um outro episódio também do Fred, né, da Roca, e me chamou muito a atenção ele falando dessa defesa de um bom clima organizacional, o tipo de benefício que ele oferece e desejava oferecer para os colaboradores dele, porque passou já o tempo e não vai ser com lead e cafezinho dentro do plantão que a gente vai conseguir, que as empresas vão conseguir manter os profissionais, ainda mais os profissionais de alta performance, né? Então, eu vejo que as imobiliárias precisam repensar e olhar para aquilo que elas conseguem oferecer para esses colaboradores, que vai ser diferente do que uma empresa como a Pilar vai oferecer, vai ser um perfil de profissional diferente, pode ser que tenha muitos que vão para a Pilar e aí vão entender que eles não conseguem atuar naquele formato, que não é para eles e vão retornar, ou não acredito que necessariamente um modelo vá canibalizar o outro, mas as empresas precisam fazer esse autodiagnóstico, né? É um autoconhecimento, entender qual é o seu nicho, qual é o seu perfil de atuação, qual é o perfil de corretor que você quer ter aqui dentro. Então, voltando um pouco no recrutamento, às vezes eu vou lá, vou contratar o corretor Michel, que é altíssima performance na imobiliária Renata, mas aqui na minha imobiliária ele não tem aderência nenhum com o perfil, com a cultura da empresa, com o tipo de acompanhamento que a gente faz. Então, as imobiliárias precisam realmente ter clareza sobre a sua cultura, seu propósito, o que elas querem entregar, o que conseguem entregar para suas equipes e fazer esse trabalho de serviço mesmo, né? Acho que a liderança, a gestão tem tudo a ver com servir e não dá para acreditar que é o contrário, né? Que são os corretores que precisam apenas entregar, ou os outros colaboradores, né? A gente acaba ficando os corretores, mas que precisam se vender para a empresa e sim o contrário. Eu lembro do episódio também do Guilherme Gonzaga, que tem passou por uma trajetória similar à do Pedro, no sentido de assumir um negócio, né, um negócio familiar. Então, tem ainda esse ingrediente da sucessão que embola um pouco a coisa, porque aí a gente tem um momento de a cultura do pai e a cultura do filho, né? E aí, E aí tem uma outra coisa, né? Porque quando a gente fala em autoconhecimento da empresa, os valores da empresa não são exatamente iguais aos valores do CEO, aos valores dos sócios, porque, né, são processos diferentes. E esse exercício de fazer o autoconhecimento como empresa, colocar-se no lugar da empresa, deve ser buscado da mesma forma que a gente busca um autoconhecimento para entender como a gente funciona, como a gente reage e fazendo essa separação, né, do que é a minha reação, de quais são os meus valores, do que são os valores da empresa, sobretudo num caso como esse, de que você está assumindo um negócio que já tem esse jeitão estabelecido. E aí, isso é algo que eu lembro de ter ouvido em todos os entrevistados que passaram por processo de sucessão, que você vai perder gente. Vai ter gente que você vai perder de fato, porque é parte do processo. Em algum momento, a cultura vai ser transformada. Se numa empresa que está sendo liderada pela mesma pessoa, ela vai se transformando, ela vai se atualizando, o que dirá de empresas aí que estão há 30, 40, 70 anos, como é o caso da Gonzaga, né? Uma das dicas que a gente tem dado dentro dos projetos de consultoria da Cúpula é justamente o diagnóstico de cultura. Tá aí uma dica prática, né, para quem está trabalhando no seu planejamento de 2025, fazer esse diagnóstico de cultura para ter clareza, né, e botar no papel esse jeitão da sua empresa trabalhar. Isso é uma mão na roda, porque vai ajudar nos processos seletivos, vai ajudar nos feedbacks e no desenvolvimento das pessoas que não estão, muitas vezes, entregando um bom resultado e pode levar, inclusive, a desligamentos. E faz parte, né? Se não estamos falando a mesma língua, que a gente siga caminhos distintos. A gente trouxe aqui, né? A Karine citou o episódio, o case Pilar. Foi um case que a gente explorou aqui, né? Teve um episódio esse ano no Modo Avião. Virou palestra também, né? No Cúpula Summit. E toda vez que me perguntam, né, sobre a Pilar, eu gosto de emendar aqui uma reflexão sobre posicionamento de mercado, né? Então, a gente falou bastante aqui sobre liderança. Eu acho que agora a gente podia virar a página e ir para nicho, branding, que são temas que conversam diretamente com captação, né? Captação está intrinsecamente ligada.
A gente, quando fala de pilar, a gente precisa entender que um dos pilares da Pilar, me permitam aqui a brincadeira, é o foco no alto padrão. A Pilar não está trazendo corretores ali do econômico, do médio. A Pilar está focadíssima nos caras que operam no alto padrão, que é onde você tem as transações mais caras, onde você tem as comissões mais gordas, e isso dá uma sinergia, né, aos profissionais que estão ali trabalhando, porque o cara que está de fora, muitas vezes um entrante, né, inclusive de mercado, o cara chega ali e tem uma pauta, né, um portfólio, um inventário de imóveis super amplo para trabalhar no dia seguinte. Ou seja, por falta de imóvel, ele não vai, né, ficar sem vender. E isso é algo que ainda em 2024, né, quase 2025, ainda tem gente que se pergunta: será que o nicho é o melhor caminho mesmo? Pergunto a vocês. Me ajudem a sensibilizar essa alma que precisa de luz. Socorro, né? A gente bate muito nessa tecla, né, Karine? Muito. E existe muitas vezes esse argumento, né, de que nicho é para as grandes cidades, né? Mas é o que o Rodrigo disse, eu acho que se captação tivesse fácil, né, especialmente na frente de locação, a gente poderia até falar que não funciona, mas eu digo, se você tem uma dor, você tem que buscar alternativas. E nós estamos vendo sistematicamente que quem tem realmente essa coragem, essa iniciativa de testar, no mínimo testar o nicho, né, se dá bem. Então a gente teve de novo aqui, né, para citar o exemplo do Pedro, lá da União Imobiliária de Marília, que trouxe pra gente, né, uma reviravolta na empresa, porque ele esteve conosco no treinamento de gestão de vendas imobiliárias e ele ouviu sobre o nicho e ele decidiu testar isso, né? A imobiliária não nichou como no branding dela, né? Na forma de se posicionar, mas ele está trabalhando com equipes dedicadas e o quanto que isso já impactou nos resultados dele, né? Então, nós estamos falando de Marília, que não é uma cidade muito grande, né? 250 mil habitantes, mais ou menos. E ainda assim dá para nichar? Né? Exatamente. Com inteligência. Então, assim, mais um motivo para uma imobiliária numa cidade um pouco menor, não estamos falando de uma cidade muito pequena, né? Uma cidade ali de 100 mil habitantes. Por que não fazer isso? Justamente se está tão difícil captar, se as imobiliárias no geral estão tendo dificuldades de colocar os seus diferenciais, né? Construa um diferencial. Então, acho que o nicho é essa possibilidade, né? E, novamente, nós temos o exemplo da Cúpula, né? A partir do momento que nós resolvemos nichar, nós nos especializamos e, com isso, a gente constrói uma reputação, a gente consegue ter foco, né? E preparar melhor a nossa equipe para fazer um trabalho realmente reconhecido pelos clientes. Então, acho que o nicho continua para a gente realmente sendo algo fundamental que, como você falou bem, né, Rodrigo? Acho que 2025 chegando e a gente ainda tem resistência, mas nós acreditamos muito no nicho como uma possibilidade de diferenciação para as empresas. A Cúpula trabalha em 3 verticais, né? Educação, marketing e consultoria. Dentro de educação, nós temos os nossos eventos, como Cúpula Summit, Conference Aluguel. Temos também uma dinâmica muito poderosa, que é o projeto chamado Insider, né? O Insider, nós temos o Insider Vendas, Aluguel, que reúnem 15 grandes operadores, e num dos encontros esse ano do Insider Vendas, para mim surgiu ali o maior argumento para a defesa de nicho que eu já vi até hoje, que foi uma apresentação do Pablo, lá da 61 de Brasília. O Pablo fez um exercício inteligentíssimo de analisar o funil de vendas de cada corretor dele, né? Então ele não olhou o funil da imobiliária, ele olhou de cada corretor e ele dividiu o funil em 2. O funil do corretor trabalhando dentro do nicho territorial dele e o funil fora do nicho territorial daquele profissional. E o que ele constatou? Os profissionais da 61, dentro do nicho deles, chegavam em taxas de conversão na ordem de 10% do lead recebido ao fechamento. E fora do nicho, aquele mesmo corretor, então não estamos falando aqui, né, de despreparo, falta de compromisso, nada disso. Fora do nicho, esse mesmo corretor que
que é capaz de fazer 10% de taxa de conversão, fazia 1% de conversão. Ou seja, o cliente não é bobo, gente. O cliente reconhece quando ele tem um corretor com as respostas na ponta da língua. Se o corretor domina o território, o cliente abraça aquele corretor. A chance de abraçar é 10 vezes maior. Então, é uma decisão que não dá para adiar, né? E olhar as Perdão, cara. Não, pode. Não, e olhar as possibilidades também, né? Porque quando nós falamos de nicho, não é só uma determinada região, não é só um determinado ticket, né? Então a gente realmente tem que entender em cada praça, né, em que nós atuamos, qual que é a demanda, como que tá o estoque e tudo mais, e você, né, você pode construir essa especialização, né? Então, tem gente que já pensa que é só a questão do território e não é, né? Acho que a gente tem que buscar realmente estudar a vocação que nós temos e as oportunidades do nosso mercado. Perfeito. Só território ou só ticket, né? Exato. Porque muitas vezes um alto padrão, por exemplo, o ticket pode variar de acordo com o perfil, com a localização que aquele imóvel tiver situado. Mas também ia comentar sobre o impacto gigante que tem isso no marketing, né? Como o Rodrigo comentou aqui, a gente tem hoje a unidade de agência de marketing, atua ali na direção dessa área, e eu enxergo e vivo junto com a equipe a dificuldade que é posicionar uma empresa sem um foco definido, sem um nicho definido, e a confusão que a gente causa nos clientes dessas empresas ao não conseguir comunicar qual é o foco, qual é o público que a gente quer atingir. Eu quero atingir o alto, mas eu quero atingir o econômico também, eu quero atingir a locação de todos os tickets, todos os perfis. Então, isso dificulta muito o trabalho do marketing, quando a gente não tem um nicho, quando a gente não tem uma persona que consegue ser definida, né, para esse cliente. E, ao contrário, quando a gente tem um nicho muito bem recortado, o marketing torna-se muito mais produtivo. A gente acerta mais no alvo, conseguir fazer o estudo de qual é o perfil do cliente ideal que a gente deseja atingir. Esse perfil já vai ser um perfil que a gente tem de clientes dentro da carteira também, para trabalhar a quantidade de imóveis disponíveis, para fazer outros tipos de divulgação que não sejam só o outbound, né? A gente tem falado muito sobre isso também. Então, dentro do marketing, a gente passa muito por isso, tenta levar e disseminar isso junto dos clientes, que no mínimo a gente tenha, então, quando eu tô falando de equipes comerciais, equipes divididas e separadas para atuar com cada nicho. E fazer essa divisão por meio da análise, como o Rodrigo comentou aqui, da performance dos corretores, porque isso ainda é muito comum. A gente vai para dentro das imobiliárias, eu tô aqui, o gerente vem, né? Eu tô aqui com um corretor que ele quer ser alto padrão, ele quer receber os leads do alto padrão. Quando você vai olhar o histórico daquele corretor, ele só capta imóveis do econômico, só vende imóveis do econômico, mas ele está interessado na comissão mais alta dos imóveis de ticket maior. E isso acaba sendo um desperdício, né? Você está gerando investimento, está gerando leads para um corretor que não vai conseguir converter na ponta, e esse trabalho tem que ser feito pelo gestor, né? O gestor conseguir apresentar para esse corretor qual vai ser a vocação dele dentro da empresa. Isso é dramático, especialmente quando a gente olha para performance, para tráfego, né? Porque quando você não tem um nicho estabelecido, você está em um universo de palavras, gigante, de segmentações gigantesco. Então, você tem muito mais chance de fazer investimento inadequado no momento em que a mídia está cada vez mais cara. E sinto dizer, 2025 não vai melhorar, só deve piorar, né? Então, tem uma questão muito objetiva também de quando a gente fala de nicho, para além do que você traz, né, Ká, de conceituação, de como comunicar, que é a lógica que a gente tem hoje de tráfego pago online, que se você não tiver muita clareza de quem é o teu público, quais palavras faz sentido, como segmentar, tu vai gastar dinheiro no momento em que, né, não ajuda, assim. E eu queria complementar também sobre esse ponto pela lógica do trabalho que a gente faz aqui em educação na curadoria. Vocês que acompanham aqui o Modo Avião devem perceber que muitos dos cases que a gente traz aqui são justamente cases de nicho. Então, para nós, com o olhar de curadoria, a gente naturalmente vai olhar com mais atenção para aquele cara que é especialista naquilo que ele se propõe a fazer, né? E aí, isso
a meu ver, é um pouco também da lógica do cliente. Quando ele vai buscar e tem uma dor, ele vai buscar quem é um especialista naquilo que ele faz. Quando a gente vai desenhar uma grade de curadoria para um evento, a gente já teve experiência de conversar com pessoas que se candidatavam, mas e aí? O que você pode... Não, eu posso falar sobre gestão de pessoas, sobre tecnologia. Quem pode falar sobre qualquer coisa, acaba falando qualquer coisa, né? Então, a lógica que a gente vê aqui, assim, né, de curadoria, e até o que a gente vê no próprio Imob Report, a imprensa vai buscar uma fonte especialista para comentar aquele determinado assunto. Exato. Então, se a gente tem, por exemplo, pegar um tema recente aqui, litoral norte de São Paulo, começou a surgir muita notícia sobre isso. Quem é que eles vão buscar para falar sobre isso? Uma imobiliária que tem uma unidade no litoral norte, mas também vem na capital, eles vão pegar a corretora, a imobiliária que atua especificamente naquele local, num determinado nicho de produto, né? Um dos dramas aí do mercado, inclusive, é conciliar vendas e aluguel, né? Geralmente você tem uma regra de negócio que se destaca, que é a reconhecida pelos clientes, inclusive, né? O cliente... A gente teve um episódio esse ano que foi aqui do Modo Avião super consumido, que foi o da Manuela Ibagi, né? Lá da Ibagi de Florianópolis. A Ibagi renunciou a vendas. Ela foca 100% em locação. Por quê? Ela quer ser lembrada pelos seus clientes como a referência de locação. E isso impacta diretamente a captação, né? Porque o exercício da captação é um exercício de persuasão, de convencimento, de venda. Os argumentos que vão ser colocados ali precisam ser elaborados. E isso, né, levado ao estado da arte, vai resultar naquilo que muita gente pode achar que é utopia, mas não é, que é a exclusividade. Um tema que a gente começa a ver ganhando tração, mesmo em mercados mais, eu diria, desorganizados, né? O mercado de São Paulo, capital, é um exemplo disso. A gente teve, num dos nossos insiders esse ano, a apresentação do case da Refúgios Urbanos, que começou a questão de 2, 3 anos a trabalhar com a exclusividade, não existia essa cultura, inclusive, né, entre os corretores. E esse ano conseguiu aí bater na casa de 80% dos imóveis captados com exclusividade e esses imóveis tendo 3 vezes mais velocidade de venda do que os imóveis sem exclusividade. Ou seja, é o ciclo perfeito que se fecha, né? Como o Michel colocou, você atuar em nicho reduz o teu CAC, você investe menos em marketing, você consegue melhores mercadorias e mercadorias exclusivas, né, que só você tem. Só você tendo, a tua velocidade de venda melhora, porque, né, o cliente não vai achar esse imóvel em outro lugar, ele vai vir só com você. Eu acho que você tocou, tirou as palavras da minha boca, né, na questão da captação, porque eu acho que muitas imobiliárias, elas têm muito medo de falar em nicho, porque elas têm medo da renúncia, né? E realmente você precisa renunciar a algo para poder ganhar em outra frente. Inclusive, um dos, né, dos motes ali da cultura na Refúgios Urbanos é tudo não terás, né? Eles falam isso internamente e com os clientes. Então é isso, é entender que é renúncia, mas é renúncia no sentido de foco. E nós batemos muito isso para os nossos clientes na consultoria. Você realmente precisa entender o que você quer, renunciar às outras coisas, mas entender que nicho... Vamos então, para não usar essa história, né? O cliente não quer usar, a imobiliária não quer usar nem exclusividade nem nicho. Porque exclusividade é algo que afasta cliente. E nicho eu tô tendo que dizer não. Então foca em especialização, né? Desespecialização. E quando você pede a exclusividade para o cliente, você tem que levar algo relevante, um argumento relevante. E é isso, é a tua especialização que vai realmente conquistar o cliente ao ponto dele falar, não, você merece a minha confiança e eu vou deixar durante esse período com você para você, né, comercializar esse imóvel. Tem quem fale em gestão de vendas, né? Que é organizar o caos, né? Eu vou levar o seu imóvel ao mercado, porque eu me relaciono com outras imobiliárias e outros corretores, faço parceria com eles, mas o ponto focal que vai, digamos, construir a estratégia dessa ida ao mercado sou eu,
que é um argumento super válido, né? Que vale, inclusive, para o mercado primário. A gente tem visto, né, muitas imobiliárias aproveitando essa oportunidade, os incorporadores machucados, né, com a ida a mercado descentralizada, uma gestão que beira o caos, né? Os coordenadores ali de produto, gestor de plataforma, enfim, tentando amarrar o impossível. E aí a gestão de vendas Começa a fazer sentido. Faz sentido, né? E eu vejo quando a gente conversa, né, com clientes, que aqui em Curitiba a gente tem essa cultura da exclusividade muito forte, quando a gente conversa com empresas de fora, aparece sempre muito o receio do quanto esse cliente vai me cobrar mais, a pressão vai ser maior, e o que a gente acaba encontrando são imobiliárias que é um verdadeiro depositório de imóveis. Ali você tem uma pauta de milhares de imóveis desatualizados, muito imóvel que já não tem mais opção de venda, imóvel que já foi vendido muitas vezes por outras empresas. Quando você conseguir vender essa exclusividade para o cliente, vai conseguir fornecer para a tua equipe mais foco também para trabalhar com esse imóvel, né? Então, eu concordo muito com isso que a Rê falou sobre a renúncia, né? Existe no mercado muito medo de dizer não. E já ouvi de muitas imobiliárias, inclusive, abrindo uma outra operação. Ah, não, eu abri o aluguel porque meu cliente investidor também queria alugar, então aí eu abri uma operação de aluguel para administrar os imóveis dele. E assim vão se formando novos negócios, vão trazendo novas demandas, e quando a gente diz, e a gente enxerga que as empresas que dizem não para o cliente, que não, esse não é o meu foco, essa não é a minha especialização, por meio de parcerias, inclusive, né? Eu vou ter um parceiro para quem eu vou indicar teus imóveis para locação, eu tenho um parceiro que vai fazer a venda desse imóvel que não é o perfil da minha imobiliária, isso ganha muito o respeito dos clientes. E traz qualidade, traz velocidade de vendas. O Mateu tem, inclusive, um número de captações por venda, né? Eu não lembro qual foi, 3, mas é uma métrica 3. interessante também. É absurdo de baixo, assim. É um indicador impressionante da qualidade das captações, né? E do posicionamento. Uma marca que é reconhecida pelos seus clientes, né? Como uma casa que reúne ali imóveis num determinado perfil. Enfim, o ciclo se completa, né? Você tem uma marca que é forte, reconhecida, atrai muitos clientes que vão encontrar os imóveis exatamente que eles buscam. Que vão indicar. Que só estão lá, né? Inclusive, que não vão estar em outros lugares, e isso alimenta esse ciclo de crescimento. Consistência, né, Rodrigo? Eu vejo muito essa palavra, né? Quando a gente realmente faz essa escolha e persiste nela, e você dá essa ideia de consistência pro cliente, né? Exato. A Casa citou, né? Acho que a gente falou aqui sobre o foco, né? Lógico que a diversificação muitas vezes é uma oportunidade, né? A imobiliária que está lá focada em vendas, quer abrir um braço de aluguel, super pertinente, né? Esse LTV. Só que ele tem que ser feito com cuidado, né? A distância, né, entre a perda de foco e a diversificação, o limite é muito tênue, né? Para você se perder nisso, você precisa ter gestão dedicada, ter uma pessoa que seja o dono desses novos projetos que surgem dentro da incorporadora ou da imobiliária. E alguns detalhes, né? Uma das histórias que eu ouvi, assim, que eu mais gostei no Insider foi de uma imobiliária que tinha operação de vendas e de locação na mesma unidade. E aí, a locação, a gente sabe, está muito mais sujeita a receber reclamação de cliente. Então, o cliente tinha um problema de manutenção, ia lá dar uma nota ruim no Google. E isso estava prejudicando a captação de vendas, porque estávamos falando da mesma unidade. A imobiliária não pôde mudar de sede, não pôde tirar a operação de vendas ali, mas precisou focar um trabalho direcionado de atendimento e gestão desses comentários negativos, porque a experiência de locação, que não vamos nos enganar, vai sim estar mais sujeita a ser mal avaliada, porque ela é uma jornada mais longa, porque a gente, né, tá falando de uma demanda muito sensível, ela vai acabar impactando a operação de vendas que tinha lá um NPS, inclusive, melhor, né? Isso para ficar num aspecto muito pontual, né? Quantas outras situações de conflito ou de oportunidade até, e aí a gente tem exemplo de empresas como a Prolar lá de BH, como a própria Renascença do Rio de Janeiro, que viram a oportunidade de oferecer para o corretor que atua em vendas
uma comissão na captação de imóveis para locação, conseguiu fidelizar esse cara, né? Alguns estão atuando só internamente, outro olhando para parceiro externo, atacou uma dor que é a captação para locação, enquanto conseguiu também oferecer uma alternativa para os corretores de venda, né? Que a gente sabe que um negócio da venda vai ter um tempo de concretização muito maior. Perfeito. Bom, vamos encerrando aqui então o segundo bloco aí sobre marketing, branding, captação, enfim, temas muito correlacionados. Para entrar na terceira parte aqui do nosso episódio especial, aqui na nossa edição especial do Imob Report, que é do modo avião. Do modo avião. Temos que falar sobre tecnologia, né? O ano da explosão aí do ChatGPT, em que a inteligência artificial entrou definitivamente dentro das imobiliárias. E aí? É hype? É fato? O que vocês acham? Eu lembrei, estudando até aqui pro episódio, eu lembrei muito da entrevista com o Mike Del Pratt, né, no Cúpula Summit. Fiz a entrevista com ele no palco e a entrevista também pro modo avião. Para ele é hype, né? Mas eu acho que é muito uma provocação que ele quis trazer para o mercado, e eu concordo com o posicionamento que ele trouxe e fez refletir muito, assim. A visão que ele trouxe é que o mercado olha muito para digitalizar ou para colocar inteligência artificial naquilo que é mais sexy, né? Então tá todo mundo olhando para o atendimento ao cliente, para essa parte das relações humanas, que eu acredito que talvez já tenhamos superado, que isso não vai mudar, né? O corretor continua sendo o centro das transações, as relações humanas continuam sendo o centro da transação imobiliária, que não é o e-commerce, né? Não é uma venda ali por minuto, são uma transação na vida que uma pessoa vai fazer quando a gente está falando da compra de um imóvel. Mas a tecnologia sim vai revolucionar, acho que sim vai causar uma transformação, já está causando dentro das empresas, inteligência artificial principalmente, mas na parte chata, na parte burocrática, naquilo que os robôs foram feitos para fazer, né? São tarefas repetitivas, são aquelas tarefas que hoje a gente tem pessoas fazendo de uma maneira mecânica. Então, acredito bastante nisso. Tive a oportunidade de fazer a entrevista com o Jota Batista aqui no modo avião também. No dia eu fiquei muito impactada, assim, muito impressionada. Então, vejo que existe um mundo de coisas que podem ser feitas, mas ainda estou enxergando o mercado querendo olhar para soluções prontas. E tenho acreditado mais na tecnologia sendo personalizada, sendo trazida para dentro das empresas para atuar de uma maneira única e específica dentro de cada imobiliária, dentro de cada incorporadora, assim como empresas de diferentes setores. Eu acho que os diferentes entrevistados que nós tivemos, que de alguma forma falaram de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial, né? Nós tivemos, me lembro, eu entrevistei o Hermano Rodrigues também, da Lar Imóveis, na entrevista do Jota que você comentou, Mike Del Pratt. Eu acho que, de certa forma, algo que me ressaltou, assim, bastante do que eles disseram é que tecnologia é ferramenta. Exato. Né? E que não funciona se nós realmente não virmos a dor que está por trás daquilo. Para que serve aquela ferramenta? Como eu vou utilizar? Que daí sai do hype e entra realmente, né, no uso que realmente vai trazer benefícios para a empresa. E eu entendo que na nossa consultoria, né, também na Cúpula, a gente trabalha em cima do tripé pessoas, processos e tecnologia, né? Então, a tecnologia é o terceiro e não é à toa. Porque, né, é isso, o corretor já não vai ser superado, a gente sabe, falamos desde o início aqui do nosso episódio. E a tecnologia não vai funcionar se nós também não tivermos os processos bem mapeados, processos bem claros, né, que realmente facilita, que a tecnologia entre, né, a inteligência artificial como uma parte daquilo. E valorizando o tempo das pessoas, a experiência delas, né? Então, eu vejo que ainda me parece que a inteligência artificial está num nível muito de
facilitação dessa parte do atendimento, como você falou. Eu acho que a gente tem muito para desenvolver ainda dentro das empresas para usar a inteligência artificial a favor, né, de melhorar os nossos processos, de nos trazer uma leitura de como as coisas funcionam para que a gente possa entender melhor os gargalos e aí sim buscar soluções. E essas soluções não vão ser, né, apenas com tecnologia. Então, eu acho que temos muito ainda para avançar, né, nessa frente dentro das empresas. Eu vejo que o caminho tem que ser olhar de dentro para fora e não de fora para dentro como algo que você traz e que vai solucionar magicamente os problemas. Primeiro você tem que entender que problema que você quer solucionar, né? Exato. E aí eu gostei muito de ter participado a convite da Superlógica, né? Nossos parceiros no Next, eles trouxeram aqui os executivos do ChatGPT, da OpenAI, né? Responsável pela criação do ChatGPT. E foi muito interessante que toda a orientação deles, os cases que eles trouxeram, as boas práticas, vão muito no sentido de demandas operacionais, eu diria até que básicas dentro da empresa. Se alguém foi lá esperando uma solução de uma IA que está rodando e está vendendo imóvel sem pessoa, não existe, talvez não vai existir. Agora, o que existe é a imobiliária que está usando o ChatGPT para agilizar a construção de contrato de imóvel, porque é um tempo que você leva de uma pessoa ali dedicada. Quem é que não tem uma figura do contrato lá dentro da imobiliária e que leva o tempo grande, né, para fazer, que está usando isso para poder agilizar o financeiro. A própria equipe do ChatGPT falou que eles tinham essa dor, como eles atuam em países diversos. Eles têm uma complexidade tributária, porque cada país tem a sua lógica. Então, todo mês, o time do financeiro tinha que parar para poder ajustar essas contas. Vejam só, eles começaram a usar depois de um tempo, o financeiro do ChatGPT começou a usar o ChatGPT a partir de um assistente que fazia isso de forma automática. E será que a ideia de parar uma vez por mês para fazer rateio não diz algo sobre o nosso mercado, né? A gente ouve muito isso, né? Tem dias proibidos de fazer reunião com o cliente na imobiliária, porque é quando está todo mundo lá mobilizado. Então, eu acredito que vai muito nessa linha de identificar aquilo que é repetitivo, aquilo que consome tempo do time e, a partir daí, entender como a inteligência artificial pode ser acoplada. A gente aqui na Cúpula lançou, né, um treinamento de IA focado em imobiliárias, e ali a gente dá um passo a mais, que é ajudar as empresas a construir assistentes a partir do ChatGPT. Então não é o uso daquele, né, que todo mundo conhece, que todo mundo baixou o aplicativo lá para testar alguma vez. Aqui a gente tem uma camada seguinte de estruturar alguns módulos específicos de como usar, mas até isso é algo que já não é de outro planeta, assim. Convido até quem está ouvindo, né? Esse curso está disponível, o Jota, nosso parceiro, nos ajuda, né, a construir esses assistentes e que estão rodando para tarefas como essa: assistente de contrato, assistente de objeção, né, para atendimento à objeção do cliente. O cliente veio e falou que é preço. Como que eu posso seguir? O assistente vai lá, você pode usar a metodologia do spin selling e seguir por esse caminho. Ou não, você pode usar essa outra metodologia e seguir aqui. Tem caminhos dentro do que é dor que já existe, não querer criar dor nova, né? Achando que vai ser resolvida. Legal. Então fica claro, né, Michel? Tem um caminho aí de muita criatividade, né, para formular caminhos ali de soluções práticas dentro da imobiliária que você vai transformar numa solução ali customizada, né, só sua. E tem as soluções de prateleira que estão se tornando cada vez mais disponíveis, né? Você tem aí pré-atendimento, você tem imagens, vem agora, acho que é a próxima onda aí, né, para 2025, que são os CRMs que começam a ser alimentados com as conversas, né, vindo ali do WhatsApp. E aí a inteligência artificial possivelmente vai começar a contribuir com o corretor de imóveis, né, apontando para ele, olha,
Esse cliente aqui, a conversa com esse cliente sugere que esse cara tá quente. Esse cliente aqui, você esqueceu ele dentro do CRM, não tá na hora de você reabrir esse papo. Então, é a próxima onda, né? Todos os CRMs estão olhando para isso, as plataformas de atendimento estão olhando para isso. A vida do corretor tende a se tornar muito mais eficiente, né? A produtividade dele em vendas tende a aumentar muito, mas tem uma veia paralela aí a ser trabalhada, que é essa criação dentro da imobiliária de leituras de mercado, comportamento de preço, velocidade de venda, indicadores muito legais que a imobiliária pode começar a acompanhar, planilhando isso e contando, né, com a inteligência artificial para ler esses movimentos de mercado. Uma das coisas que me chamaram a atenção, acho que foi na conversa com o Hermano da Lar Imóveis, foi a iniciativa de terem grupos dentro dessas empresas para discutir, né, as possibilidades de melhoria em cima da discussão de dores, né? Ele trouxe até que durante a pandemia eles envolveram os corretores, né, nesse entendimento de que o que nós vamos fazer agora, que nós não podemos ir até os imóveis, levar o cliente para visitar. E os próprios corretores trouxeram, né, não, a gente pode fazer uma visita guiada, né? Uhum. Então eu tô aqui online, eu vou até o imóvel, faço a visita. Isso veio do corretor. Então, acho que é importante também a gente não entrar no hype, né, que acabamos de falar, eu tenho que implantar aqui e tal, e já vai contratando. Vamos ouvir primeiro da equipe onde estão as principais dores, porque também essa decisão do que a gente vai substituir, né, vamos colocar uma ferramenta como essa, ela tem custo também. Então, a gente tem que avaliar isso, né, dentro de todas as necessidades dentro de uma empresa. A gente trabalha muito isso também na consultoria, né, a importância da gente olhar com muito cuidado para os nossos investimentos, porque a gente vê muitas empresas contratando um monte de ferramenta, essas ferramentas não conversam entre si, geram um monte de dados que não são analisados. Então, assim, é muito importante tudo que a gente faz, realmente responder, né, a uma dor. E aí, isso não dá para ficar também só num nível de gestão, né? Eu acho que envolver a equipe para saber quais são essas dores, e aí o trabalho do líder é priorizar isso, né, em termos de investimento. E é hora do líder também encostar a barriga no balcão e acompanhar essa discussão, né? Não dá para simplesmente delegar, cuidem aí, né? Voltem com uma ideia, com uma solução, porque muitas vezes pede, né, um olhar mais amplo em torno do negócio, e o líder é saudável que ele esteja nessa conversa. Eu até ia comentar sobre isso, assim, talvez até mais uma dúvida, uma reflexão para a gente ter, porque por muito tempo essa questão da tecnologia e da inovação fica meio departamentalizada também dentro das imobiliárias, né? Vou contratar um TI e aí ele vai resolver todas as ferramentas, ele vai fazer todas as contratações e a inovação. E acho que a própria inteligência artificial, nessa facilidade que ela trouxe de utilização, é muito mais sobre cada um dos setores ter alguém, né, um líder desses projetos lá dentro. Isso que a Rê traz, né? É muito interessante de ter esses comitês. Na Cúpula a gente fez isso também, né? Criou um comitê de inteligência artificial multidisciplinar. Então, eu tenho um designer que atua na agência de marketing, eu tenho um consultor que faz lá a consultoria, para discutirem juntos quais são, o que existe disponível e como vai ser aplicado a cada um dos seus setores. Porque é muito difícil alguém que esteja distante do dia a dia da empresa conseguir saber quais são as dores e quais são os problemas que precisam ser resolvidos, né? Então, acho que isso, a gente precisa desmistificar também essa complexidade, essa coisa do outro mundo que às vezes a tecnologia nos transmite, né? Do tipo, isso não é pra mim, não vou conseguir lidar com isso. E às vezes... Ai, perdão. Eu ia dizer, e às vezes até abrir mão, né? Porque muitas tentativas não vão funcionar. Exato. Mas se nós antes soubermos, né, identificar essa dor e selecionar melhor a solução, a gente tem menos chance, né, de errar nessa seleção aí da ferramenta. Eu vejo que isso volta no começo da nossa conversa aqui, quando a gente fala de recrutamento, de desenvolvimento de liderança, essa passa a ser um critério importante. Então, se você não consegue ter no time alguém que esteja instigado, que tenha curiosidade para pilotar esse projeto, você precisa ter. Então, talvez ter alguma
experiência com o ChatGPT, daqui a pouco a gente vai estar vendo isso nas seleções, passa a ser algo importante. Obviamente, isso não substitui o que o Rodrigo falou, que o líder precisa encarar isso também, porque seguramente também nas tarefas, nas rotinas de liderança, tem muito processo que pode ser também otimizado, sofisticado com o uso de inteligência artificial. Mas o que eu vejo é que daqui a pouquíssimo tempo a gente vai ter essa distinção entre profissionais que sabem usar a inteligência artificial para otimizar o seu trabalho e aqueles que não sabem. E aí aquilo que no RD Summit desse ano a gente participou com parte do time da Cúpula, e um tema que se falou muito lá foi sobre as gerações, né? E eles trouxeram esse conflito das gerações convivendo dentro das empresas. Eles trouxeram um conceito que eu não conhecia, que é o do velho-velho, né? Você tem o velho-jovem, você tem o jovem-jovem, você tem o jovem-velho e você tem o velho-velho. O velho-velho é uma pessoa que não sabe usar a internet sozinha, não sabe usar o celular sozinho. Todo mundo aí deve ter, né, um vô, uma avó que já passou por isso. Daqui a pouco, o velho vai ser quem não é mais quem não sabe usar o smartphone, é quem não sabe usar a inteligência artificial. E me parece que isso vai chegar mais rápido do que o tempo que levou para que o iPhone se democratizasse. Perfeito, gente. Bom, a gente vai chegando ao fim desse episódio especial do Modo Avião. Eu quero agradecer a Karine, a Renata e ao Michel pelas contribuições ao longo aqui do episódio. Uma ideia original, uma ideia nova, né? Fazer aqui só com o nosso time Cúpula. Foi uma tentativa, né, de revisitar aí tudo aquilo que a gente viu de aprendizados e tendências com vocês. E agora é olhar para 2025, né? Tem muito trabalho pela frente. Quem quiser deixar os comentários aqui no episódio, comente, né? Dúvidas, apostas do que vem aí para o próximo ano. Todos os episódios que a gente citou aqui na conversa, você encontra na página do Modo Avião no Spotify e também no YouTube, com os links, inclusive, citados aqui na descrição desse episódio. Acompanhe, né, o Imob Report com o @ImobReport, né, nas redes sociais, e acompanhe o Modo Avião aqui no Spotify e no YouTube. Eu deixo aqui o convite para que vocês nos acompanhem. O Modo Avião volta na virada ali de janeiro para fevereiro, com mais uma longa temporada caprichada pela frente. Obrigado, pessoal, pelo ano de colaboração aqui com vocês, né? O time aqui da mesa, e obrigado à audiência de quem nos acompanhou ao longo do ano. Excelente ano de 2025 para todos nós. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até ano que vem. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.